Enfim, eu tenho ouvido muito uma repercussão de que a pena teria sido branda, né? E aí eu fico muito curioso com isso, porque o fato em si que aconteceu com o Bruno Henrique não guarda qualquer relação com os temas que já foram julgados pelo STJD antes. Então, estão querendo fazer uma comparação de que essa pena do Bruno Henrique teria sido muito mais branda do que os outros temas. E é completamente diferente. Só para eu te explicar, acho que se eu contar exatamente como é que foi o fato do Bruno Henrique, a gente comparar com o dispositivo do CBJD, fica muito claro que ele não deveria nem ter sido punido no artigo 243-A. Então, o que aconteceu? O que se pretende na realidade, evitar é uma fraude dentro do jogo, né? É por isso que as punições mais severas elas vêm a punir uma fraude ao jogo, algo artificial que não estava planejado, ou seja, alguma combinação fora do jogo para que dentro do jogo algo artificial aconteça, ou seja, com isso você está fraudando o jogo, você está deixando que o jogo seja natural, né? E nos outros temas aconteceu exatamente isso, ou seja, pessoas foram abordadas, atletas combinando determinadas jogadas dentro do campo, exatamente para se favorecerem fora do campo. Isso não aconteceu com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele já planejava tomar o terceiro cartão amarelo. O terceiro cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva. E a própria Justiça Desportiva já se debruçou desde 2011 sobre esse tema, então faz parte do jogo, faz parte da estratégia do jogo. Portanto, não houve nada artificial dentro do campo do que estava planejado. Então, quando muito, o que aconteceu foi uma informação privilegiada. Então, portanto, olha o que diz o artigo do CBJD onde ele foi punido. Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Isso não aconteceu. Ou seja, não é uma atitude contrária à ética desportiva, porque o terceiro cartão é permitido, e ele não pretendia influenciar o resultado da partida. Ele queria tomar um terceiro cartão para ficar fora do jogo contra o Fortaleza e poder jogar contra o Palmeiras. Então, o que ia acontecer se ele não levasse aquele terceiro cartão ali, o Flamengo já ia deixar ele de fora contra o Fortaleza para não correr o risco dele levar um terceiro cartão exatamente no jogo contra o Fortaleza. Então, o que você faz? Provoca o terceiro cartão, fica de fora e joga contra o Palmeiras. Então, quando muito, foi uma informação privilegiada e não há um dispositivo no CBJD que venha punir uma atitude dessa. O que há é no RGC, lá de 2023, que é o RGC da época, que o artigo 65 proíbe, diz que é uma atitude ilícita compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna. Então, quando muito, não estou dizendo que essa informação foi privilegiada, até isso eu venho rebater, porque a informação privilegiada, ela de fato tem que ser algo que você nem espera, né? Ou seja, qualquer conhecedor mediano de futebol sabia que ele ia levar o terceiro cartão naquele jogo. Mas, enfim, não quero entrar nessa discussão. Mas a previsão para esse tipo de situação é punida pelo artigo 191, inciso 3º, que é descumprir regulamento do campeonato. Que foi o que aconteceu, que é punido com multa, não é punido com suspensão. Então, tentar criar algo, ou seja, o que está acontecendo é uma marola de que a pena foi branda, porque estão comparando com os fatos anteriores e não tem absolutamente nada a ver. Como eu disse aqui, esse fato não se enquadra nesses dois dispositivos, nem 243, nem 243-A. Ele se enquadra, sim, ao que está previsto no RGC. E descumprimento de regulamento é punido pelo artigo 191, que é multa. Então, basicamente é isso. E ainda tem uma discussão da prescrição, né? Que isso a gente ainda vai chegar lá. Então, Michel, acho que você foi muito claro, mas eu quero ir um pouco além, explicar para a nossa audiência alguns conceitos que você trouxe aqui ao programa. Então, quando a gente rodou na sexta-feira, inclusive, outras penas de jogadores punidos no STJD por manipulação esportiva, o caso do Aleph Manga, por exemplo, que foi suspenso por 360 dias mais uma multa. O Bauerman, a mesma coisa, 360 dias
mais multa. O Igor Cariús, também, 360 dias mais multa. Nino Paraíba, 720 dias. Paulo Miranda, 720 dias. Tony Anderson, multa. Vitor Mendes, 720 dias. O Igor Catatal, inicialmente banido e depois liberado pelo STJD. Esses atletas, comprovadamente, receberam dinheiro de apostadores, máfia de apostadores, para manipulação esportiva, ou seja, tomar cartões que favoreciam apostadores. O que você está colocando aqui no caso do Bruno Henrique foi uma orientação do clube, ele não prejudicou o clube dele, né? Tome cartão nesse jogo, não era algo o qual o Flamengo tenha sido surpreendido, tome um cartão nesse jogo, coisa que virou beabá no Brasil, ou seja, não tem uma fé do jogador em relação ao atleta. E quando você coloca suposta informação privilegiada, e quem vai decidir isso é a justiça, né? Porque o Bruno Henrique responde por isso na justiça comum. Se o fato de supostamente, eu digo supostamente porque não cabe a mim dizer se ele é culpado ou inocente, é a justiça que vai decidir. Então, do Bruno Henrique supostamente ter avisado familiares, vou tomar um cartão, pode apostar, porque está combinado com o Flamengo que eu vou tomar um cartão. Essa frase, por exemplo, vou tomar um cartão, não aparece em nenhum momento nas investigações. Tem uma pergunta e uma resposta afirmativa. Sim, mas é disso que ele é acusado. Sim. Mas eu estou dizendo que a frase em si, né? Pode apostar que eu vou tomar um cartão, eu vou tomar... Não está no... Perfeito. E quem vai decidir isso é a justiça, né? Perfeito, Michel. Cometi alguma imprecisão aqui em relação ao que falei sobre o caso? Não cometeu nenhuma imprecisão, é isso mesmo, ou seja, a pena grave é exatamente para evitar que algo artificial aconteça no jogo, algo que tenha sido combinado fora das 4 linhas, e aí sim fazer uma alteração do que seria algo natural no jogo, o que não é essa nem a acusação. Nem isso ele está sendo acusado. Inclusive, a Procuradoria da Justiça Desportiva, ela pede subsidiariamente a condenação exatamente no artigo 191. Ela pede, óbvio, artigo 243, 243A, e caso assim não entenda a Justiça Desportiva, que então considere que essa informação privilegiada está prevista no RGC e, portanto, tem que ser punido pelo artigo 191, que é descumprir o regulamento. A própria Procuradoria admite isso. Então, é exatamente o que você disse. E para finalizar de minha parte, antes de passar a bola para o PC, eu te pergunto, caso, né, hipoteticamente, se confirme essa informação privilegiada, e insisto, isso é quem vai decidir é a justiça, não é a gente aqui. O Flamengo tem posição sobre isso? Por exemplo, se condenaria o Bruno Henrique por isso? Se daria alguma punição a ele? E nem sei se você responde sobre isso ou se é algo ligado ao departamento de futebol, mas eu te pergunto, já que estamos ao vivo aqui conversando sobre isso. Caso a hipótese de informação seja confirmada, se o Flamengo tem posição sobre o tema. O Flamengo, é óbvio que isso é uma decisão da diretoria de futebol, diretoria jurídica, não cabe a mim, que sou advogado externo do clube. Mas o Flamengo, todo início de temporada, como fizemos inclusive esse ano, estou junto com o departamento, a gente faz uma palestra com esse fim. Tá? Então, o doping, esse ano a gente falou muito do doping e da manipulação de resultado. Obviamente que o Flamengo rechaça qualquer tentativa, a gente deixa muito claro isso para os jogadores, isso é proibido e é óbvio que pode ser tomado alguma providência dentro do clube, não sei nesse caso específico. O Flamengo, como disse, fez questão de estar na defesa do Bruno Henrique porque entendeu a situação. Tá? Entendeu que, na verdade, aquilo ali era algo esperado e que, portanto, o terceiro cartão que eu digo, né, era algo que o Flamengo mesmo esperava, ou seja, a acusação estava passando do limite e precisava que o Flamengo desse as mãos a ele nesse tempo. Obrigado, doutor. PC? Doutor Michel, boa tarde. Em relação a essa questão na esfera esportiva, a impressão que eu sempre tive é que os argumentos utilizados pelo senhor na defesa foram perfeitos, inclusive pela distinção entre alguém que recebeu dinheiro para intencionalmente receber um cartão amarelo e alguém que seguiu apenas uma diretriz do departamento de futebol do clube. Porque essa distinção tem que ser feita e em tempos de redes sociais elas não são feitas. Coloca-se tudo no mesmo liquidificador e aí rende polêmica e vamos nessa. Agora, em relação à justiça comum,
onde há também um processo. Qual vai ser a estratégia? Ou é a mesma estratégia ou haverá pontos diferentes na abordagem da defesa do Bruno Henrique? PC, na realidade, quem cuida do caso na Justiça Comum é outro advogado, né? É uma outra banca de advogados, então eu não posso falar exatamente pela defesa pessoal dele no âmbito da Justiça Comum. Mas é óbvio que o que vai ser... o que tem que ficar muito claro é trazer a realidade dos fatos e não tentar criar algo distinto do que de fato aconteceu. O que aconteceu aqui e que está sendo narrado, inclusive dentro do relatório do delegado de polícia, que ele fala, no relatório dele, ele fala 14 vezes informação privilegiada. Ou seja, o que aconteceu, segundo ele, segundo as investigações, foi uma informação privilegiada. No âmbito desportivo, a informação privilegiada, ela não tem previsão legal de suspensão específica, portanto, é um descumprimento de regulamento e deve ser aplicado o artigo 191, quando muito. Tá? E na Justiça Comum, eu acho que é muito importante que esse fato é que seja julgado, né? Ou seja, houve ou não houve uma informação privilegiada e não uma manipulação de resultado. Tá? Então, essa é a diferença dos outros fatos. Manipulação de resultado é quando você traz algo artificial para dentro do jogo e com o fim de favorecer a si ou ao terceiro. E que não foi o caso aqui, ele não está sendo acusado disso. Doutor Michel, depois da divulgação da decisão, né, em primeira instância, a gente acompanhou nas redes sociais, e até profissionalmente mesmo falando, muita gente comparando os dois fatos, né? Estamos tratando do tema aqui e o senhor já deixou claro que não tem nada a ver, né, o assunto referente aos jogadores que receberam a punição quando estouraram os primeiros casos de manipulação de resultados. O senhor teme que isso, de alguma forma, possa influenciar a decisão do tribunal, em segunda instância? Pergunto porque é um final de campeonato brasileiro, né? A gente tem aí o Flamengo disputando o título brasileiro com pelo menos 2 equipes interessadas diretamente. E a gente sabe o que isso acarreta, né, em termos de manifestação popular. Então, dentro da sua experiência no tribunal, o senhor considera que isso pode afetar de alguma maneira a decisão? Olha, eu espero que não. Eu confio muito na Justiça Desportiva, nos auditores do Pleno. Acho que eles têm toda capacidade de compreender que esse fato é completamente distinto dos outros. Acho que eles têm... eu confio que eles deverão aplicar o que de fato prevê o regulamento e o CBJD para um tema como esse. Então, é claro que me preocupa, né, essa onda de que a pena foi branda, até porque acho que é importante que o público entenda, né? Ou seja, para fazer um julgamento é preciso de fato entender. E às vezes o que é tratado dentro do tribunal é muito técnico, né? Então a gente traz uma defesa que às vezes o público não consegue compreender. Então é muito importante esse espaço aqui também, que quem sabe, quem esteja ouvindo, consiga compreender a diferença do fato anterior, compreender que manipulação de resultado, tentar alterar o que de fato vai acontecer dentro do resultado, dentro da partida, isso sim que é a pena mais grave. Isso realmente há a previsão no CBJD. O que aconteceu com o Bruno Henrique, que eu nem admito que seja uma informação privilegiada, isso faz parte da minha defesa, tendo em vista que é uma informação que, como eu disse, né, qualquer entendedor de futebol poderia imaginar que isso ia acontecer. Mas eu não quero discutir isso aqui, até porque isso vai ser uma discussão interna também do clube, mas acho que é importante, acho que esse espaço é importante para fazer com que o público e a mídia entendam que, pelo contrário, a pena não foi branda, a pena ela foi exagerada no nosso entendimento. Michel, primeiro eu acho que para a gente, leigo, né, eu acho que foi importantíssimo esses esclarecimentos, porque como disse Paulinho, se coloca tudo no liquidificador e parece que é sempre a mesma coisa. O que mais me chamou a atenção é que não teve realmente, o Bruno Henrique não usou de todas dessas situações para que ele fosse beneficiado de alguma forma, diferentemente dos outros atletas que foram punidos, né?
porque eles fizeram e criaram as situações exatamente para que eles fossem beneficiados. E parece que o Bruno Henrique não foi beneficiado e, em nenhum momento, ele não teve essa intenção de ser beneficiado. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse esclarecimento teu e de toda a equipe, eu acho que foi importante para que nós, leigos, pudéssemos entender e pudéssemos, na verdade, olhar as diferenças entre casos, né? Para que não fosse colocado tudo no mesmo lugar. E acrescento, doutor, uma pergunta ao senhor. Primeiro, assim, a gente vive a era da opinião. Todo mundo hoje tem opinião antes mesmo de ter informação sobre as coisas. Não, informação está em segundo plano. O que importa é opinar. Então, eu acho que assim, foi muito importante. Aliás, falei isso na sexta-feira aqui. E foi o programa que motivou o nosso contato, né? Que eu acho que antes de julgar, a gente deveria informar sobre o caso. Eu acho que o senhor fez muito bem do ponto de vista do Flamengo, do atleta. Eu acho que todo mundo aqui entendeu perfeitamente o que está em jogo. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Na legislação brasileira hoje, esportiva, não tem especificamente o artigo da manipulação esportiva. Né? E me parece que isso é um problema para se adaptar aos tempos atuais do esporte, né? Já que esse é um grande mal hoje do esporte mundial. Se o senhor acha necessário, porque hoje eles são julgados por atentar contra a ética. Qualquer coisa é atentar contra a ética. É muito aberto esse item, né, no nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se o senhor acha que é importante que a gente seja mais específico, né? Tenha um código específico para manipulação esportiva e um também para a informação privilegiada, ou se o que tem já basta na opinião do senhor? Eu não concordo plenamente, tem que ter uma alteração, sim. Há uma necessidade de adequação do CBJD à realidade, né? Hoje a aposta esportiva é uma realidade e que é necessário, sim, uma adequação. O que se faz hoje trazer esses dois artigos, né, que de alguma forma guardam alguma relação com a manipulação do resultado, mas, novamente, eu acho que deve haver, assim como há em outros esportes, né, o tênis já convive com a manipulação de resultados há muito tempo. Eu já atuei em alguns casos no tênis e eles têm um tribunal específico para tratar de casos de manipulação, inclusive. A necessidade de adequação ela é óbvia, né? Acho que a gente precisa se adequar, mas trazer as diferenças de penalidades também, né? Ou seja, o que se mais quer evitar de qualquer forma é que o jogo ele se torne desinteressante, né? Que tenha de fato algo artificial acontecendo dentro das quatro linhas, né? E a informação privilegiada é algo distinto. Ela deve ser coibida, sim, ela deve ser analisada com toda atenção, mas ela é diferente. De fato, ela é diferente. Fazer a combinação fora das quatro linhas para alterar o que vai acontecer no jogo, isso sim é uma manipulação de resultado em todos os seus sentidos. E assim, só para deixar claro, o que o Flamengo pede no recurso, né? Inicialmente ele pegou 12 jogos de suspensão. Qual é o pleito do Flamengo a partir de agora? Nós vamos recorrer nós temos a tema da prescrição, que para mim é irremediável, né? Houve um excesso de prazo, e aí é uma questão muito técnica, né? Quando se instala um inquérito, não estou falando nem a primeira notícia de infração que aconteceu lá atrás. Estou dizendo agora a instauração de inquérito que aconteceu em maio desse ano. Quando se instaura um inquérito, há uma previsão no artigo 168 do CBJD de que o prazo ele se interrompe. O prazo para oferecer a denúncia ele é interrompido. Aliás, o prazo para iniciar o processo disciplinar. E a interrupção faz com que o prazo ele recomece. Então, esses 60 dias ele recomeçou exatamente, salvo engano, em 7 de maio de 2025. Ou seja, teria, então, 60 dias para que fosse oferecida a denúncia fosse recebida. E o entendimento do tribunal foi que o que aconteceu foi uma suspensão de prazo e não uma interrupção. Ou seja, que o prazo teria interrompido com a instauração do inquérito e voltado após o relatório dele. O que, no meu entendimento, é uma compreensão equivocada, com todo respeito à justiça esportiva, e esse tema vai ser levado até o fim, a todas as esferas necessárias. Muito bem.
Doutor, muito obrigado pela participação. Foi ótimo conversar com o senhor aqui. Agradeço ao senhor e ao Flamengo por essa entrevista. Grande abraço para o senhor, uma ótima semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos e bom resto de programa.